Olá pessoal, aqui é o professor Kinesio, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos começar a trabalhar com as funções. Eu vou falar sobre as funções soma, média, mínimo e máximo. Então, primeiramente, o que é uma função? Uma função é uma fórmula pré-definida que realiza algum tipo de cálculo com valores fornecidos por você. Então, uma função ela tem a seguinte anatomia. Nós temos aqui na frente o sinal de igual, como toda outra fórmula começa com sinal de igual, a função não podia ser diferente. Nós temos aqui o nome da função, esses nomes são pré-definidos pelo próprio LibreOffice Calc e pelo Excel. E dentro dos parênteses vão os argumentos. O que são esses argumentos? São os dados que serão utilizados para fazer o cálculo. Esses argumentos, eles podem ser referências simples, podem ser intervalos. Um intervalo é identificado por uma referência de célula inicial, uma referência de célula final, ligado por um caractere 2 pontos. Então, sempre que vocês virem um caractere 2 pontos, isso aqui significa que é um intervalo de células que começa na B2 e termina na B5. E se mais argumentos forem necessários para a realização de um determinado cálculo, esses argumentos eles são separados com o caractere de ponto e vírgula, conforme mostrado aqui. Então, essa função soma aqui, ela tem um intervalo e outro intervalo, separados por o caractere ponto e vírgula. Eu poderia ter também uma célula simples e um intervalo separado sempre pelo caractere de ponto e vírgula. Então, primeiro a gente vai começar com a função soma, ok? Então, para criar as somas de várias células rapidamente, a gente primeiro clica na célula onde a gente quer que apareça o resultado. Nesse exemplo ao lado aqui foi clicado primeiro aqui na célula B5, ok? Depois a gente vai lá na barra de ferramentas, localizar o botão soma, ele tem esse desenho aqui. E aí vai aparecer uma listinha com algumas funções. A gente vai escolher soma. Em seguida, a gente seleciona as células que contêm os dados que serão utilizados no cálculo. Algumas vezes, se a fórmula que a gente está colocando ela está logo abaixo de uma lista de valores, o LibreOffice ele já identifica que tem um intervalo de dados ali e sugere isso como argumento para essa função. Aqui apareceu escrito sum em inglês, porque quando eu tirei esse print o meu LibreOffice estava configurado para o inglês, mas é a mesma coisa do que colocar aqui soma. E se o intervalo estiver correto, basta dar um Enter. Se o intervalo pré-selecionado não estiver correto, a gente usa o mouse para selecionar e em seguida confirma com o Enter. Eu estou aqui então com alguns dados já digitados, uma planilha de produtos que tem a coluna valor unitário, quantidade, subtotal, um percentual de desconto e o total final. Nós fizemos essa planilha no vídeo anterior. Então, nós vamos fazer aqui uma soma das quantidades. Então, nós vamos começar clicando na célula em que a gente quer que apareça o resultado. Nós vamos aqui no botãozinho da soma. Nós vamos clicar aqui e escolher a opção soma. Vejam que ele já selecionou o intervalo mais próximo de dados. Apareceu aqui então igual, soma, o intervalo, então da célula C2 até a célula C4. Se isso aqui estiver correto, basta pressionar a tecla Enter. E aí o resultado está pronto. Eu vou agora repetir esse procedimento para a coluna do subtotal. Então vamos lá, função soma, vou escolher aqui soma. Vejo que os dados já estão selecionados. Se não tivesse, eu posso com o mouse selecionar um outro intervalo. Veja que à medida que eu clico e arrasto, ele já vai preenchendo as células aqui. Nós queremos somar essas três, então eu vou selecionar manualmente com o mouse. Ele colocou as referências das células aqui. Vejam o caractere 2 pontos, que é usado para indicar um intervalo. E aí eu vou finalizar com Enter. E aí temos a soma. A mesma coisa vou fazer aqui na coluna do total. Clico aqui, botãozinho da soma, escolhemos a função soma, os dados já vêm selecionados, estou de acordo com isso aqui, ok, Enter e temos a soma aqui.
Uma coisa que pode ser feita, que eu mostrei no vídeo anterior, é o preenchimento automático, né, usando a alça de autopreenchimento de algumas dessas fórmulas. Vejam que aqui eu tenho 900, eu vou então clicar aqui, essa aqui é a fórmula da soma, né? Nós podemos observar isso aqui na linha de entrada. E aí eu vou pegar aqui na alça de autopreenchimento, bem aqui no cantinho, clicar aqui no canto e arrastar para o lado. Então ele vai fazer o preenchimento automático, ele já vai fazer aquele ajuste nas referências das células. Eu vou clicar aqui 2 vezes para abrir a fórmula, vejam que ele mudou para D2, D4. Aparece em azul aqui ao redor das células que foram utilizadas nessa fórmula aqui. Então um ESC para cancelar ou um Enter para confirmar e está tudo prontinho. Eu também posso, fazer isso aqui até o final, Aqui eu tenho a soma total. Essa soma de percentual de desconto aqui não faz muito sentido, então eu posso usar a tecla Delete para apagar e aí tem a nossa planilha prontinha. E aproveitando esse assunto da função soma, vou mostrar para vocês também as funções média, mínimo e máximo. Vocês viram que quando eu cliquei lá no símbolo do sigma, apareceu uma listinha com algumas funções. Essas 3 funções estão disponíveis lá. Então, a média, o que ela faz? Ela calcula a média aritmética, a média simples, de um conjunto de valores. Esse conjunto de valores aqui é o argumento que eu mencionei antes. A função mínimo, ela determina o menor valor de uma lista de valores. Não confundir com a função chamada menor, que existe uma função lá no LibreOffice chamada menor, que tem uma função lógica, tá? Para determinar o menor valor, o nome da função é mínimo. E o máximo, ao contrário do mínimo, ele determina qual é o maior valor de uma lista. Esse procedimento, para usar essas funções média, mínimo e máximo, no LibreOffice 7, então é o mesmo da soma. Na versão anterior do LibreOffice, a gente precisa usar o assistente de funções, é um botãozinho onde ele está escrito FX, e eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Então agora eu vou lá para o LibreOffice demonstrar o funcionamento dessas 3 funções aqui. Então eu previamente preenchi aqui uma pequena planilha com alguns nomes de pessoas e a altura de cada uma delas. Então aqui nós vamos calcular a altura média, determinar qual é o maior valor dessa lista, o máximo e também o mínimo. Então eu vou preencher aqui na frente média, máximo e mínimo. E aí clicamos primeiro na célula onde a gente quer que apareça o resultado. Nós vamos em seguida lá no botãozinho da soma e vejam que aqui aparece média, mínimo e máximo. A respeito da contagem, eu vou falar sobre ela no próximo vídeo. Então vamos primeiro para a média. Clico aqui, apareceu aqui igual, o nome da função, parênteses e o intervalo já pré-selecionado. Vejam que todas as alturas dessas pessoas, elas estão já selecionadas e o intervalo está aqui. Se eu concordo com isso, vou pressionar Enter e temos então a média ali. A média aqui ficou com uma casa decimal apenas. Posso rapidamente formatar ela com 2 casas decimais clicando aqui nesse botãozinho. Agora vamos repetir esse procedimento para o máximo. Então, primeiro passo, clicar na célula onde a gente quer que apareça o resultado. Em seguida, vou aqui, escolho a função max, de máximo. Vejam que aqui o intervalo selecionado não é aquilo que a gente deseja. Eu quero saber qual é o maior valor destes valores aqui. Então eu vou com o mouse, clico aqui no primeiro, mantenho o botão pressionado, seleciono todos os dados. Essa média aqui ela não vai entrar no cálculo do máximo. Então agora o intervalo está ok, eu vou pressionar Enter. Então temos aí o máximo 1,78. E se a gente for conferir esses dados aqui, realmente 1,78 é o maior valor dessa lista de dados. E para finalizar, vou fazer aqui o mínimo. Então primeiro clica na célula onde a gente quer que apareça o resultado,
botãozinho da soma, escolhemos o nome da função, agora eu vou escolher aqui mínimo. Novamente, o intervalo pré-selecionado não é aquele que eu desejo, então eu vou selecionar esses dados aqui, agora sim, Enter, e o menor valor dessa lista ali é o valor 1,63 que está aqui. Então esse era o assunto que eu tinha para tratar nesse vídeo. Se isso foi útil para vocês, não se esqueçam do like, se inscrevam no nosso canal. Um abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.